O verão começou oficialmente hoje, né, dia 22 de dezembro, e o principal fator de envelhecimento da pele é exatamente esse, a exposição excessiva ao sol. E nesta época do ano, com temperaturas elevadas e dias mais claros, os cuidados devem ser redobrados. No calor fica mais difícil resistir não, a gente não resiste literalmente, tem que ir à praia, tem que pegar uma piscina, então tem que tomar muito cuidado. Pois é, as atividades ao ar livre, né? Então é preciso se proteger. Então vamos acompanhar essa reportagem aí. Verão, pele bronzeada. A combinação perfeita para muitas pessoas, quase irresistível para as férias. Mas essa exposição excessiva ao sol pode causar o câncer de pele. O risco de surgir um câncer de pele é maior do que muita gente pensa. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostram que a estimativa de novos casos no país para 2016 deve chegar a 176 mil casos, sendo mais de 80 mil em homens e mais de 94 mil em mulheres. E nessa estação que o sol está a pino, a gente precisa tomar um cuidado redobrado. E para conversar sobre o assunto e dar dicas muito importantes para a gente que está em casa, que vai enfrentar esse sol, eu converso agora com a dermatologista Cleide Vieira. Bom dia, doutora. A gente viu aí que os números de câncer de pele preocupam, né? Principalmente a gente que vive numa região como essa, clima tropical o ano inteiro, tem que tomar cuidado da hora que sai de casa, né? Verdade, a proteção tem que ser diária e nesse período de verão tem que ser redobrado, todos os cuidados com o sol. Pois agora vamos começar as perguntinhas básicas. Quanto tempo antes de pegar sol a gente precisa colocar o protetor? Olha, o filtro solar deve ser aplicado na pele no mínimo 15 minutos. O ideal é que seja meia hora antes da exposição solar. E assim, de maneira uniforme, bem aplicado, né? A gente estava comentando também aqui nos bastidores essa questão do filtro solar e bloqueador solar. Não existe bloqueador. Vamos esquecer essa ideia de bloqueador, embora ainda permaneçam em alguns rótulos de produtos. Mas o que acontece? O bloqueador, ele dá a ideia para o usuário, para o paciente que passou na pele, está protegido, está tranquilo, pode se expor à vontade. Não é verdade. É filtro solar, e tem os números, né, que são os FPS de proteção, que confere a proteção de acordo com o tipo de pele. Então, qual seria o mínimo que a gente deveria estar usando, por exemplo? Porque tem 8... Tem 15 e assim vai, né? Olha, a gente trabalha com uma média de segurança de no mínimo o FPS 30. Certo. Eu acho que a gente trabalha bem dependendo do tipo de pele. Você tem que procurar o dermatologista para ser indicado realmente qual o fator de proteção adequado para a sua pele. Mas a gente trabalha aqui em Maceió com o mínimo o FPS 30. Pois é. E não adianta aquela brincadeira não, né? Eu compro um filtro solar de 45, o outro de 30, somando os dois, não tem isso, não. Não mistura, vai agir da mesma maneira. E para criança, o mínimo também tem que ser 30 ou quanto mais melhor? Para a criança, a gente indica aquelas loções, aqueles protetores infantis, aquelas formulações direcionadas para o público infantil. Geralmente, eles têm um FPS mais alto, em torno de 50, 60, e tem que ser reaplicado, que é mais importante. Aí outra coisa que está muito em voga hoje seria essa história de você usar roupas que tem manga longa, né, para se expor ao sol. Mas ali também tem que ter o filtro solar por trás. Dependendo do tipo de tecido, tem que ter o filtro solar, sim. Hoje tem um produto no mercado, um tecido que já vem na sua fabricação com protetor solar. Isso ajuda muito, principalmente para crianças, idosos, quem tem aquelas peles mais sensíveis, no caso da reaplicação. Porque tirar a criança do mar, da piscina para reaplicar é complicado. Com certeza. Então a mãe já passa antes da exposição e durante a exposição, colocando aquelas roupas com proteção solar, já ajuda bastante. E outra informação importante, se uma pessoa tem mais de 11 pintas no braço, ela pode ter o risco maior que a média de desenvolver câncer de pele do tipo melanoma, de acordo com o Instituto Britânico recém-publicado por pesquisadores
do King's College London. Existem os cuidados antes, durante e depois, né? Depois você tem que hidratar a pele, e os cuidados antes é para evitar queimaduras, o câncer de pele, aí vem, né, as rugas, o envelhecimento, as manchas, enfim. E depois, o que causa quando você se expõe sem estar com uma proteção adequada é o desconforto na pele, que pode causar até queimaduras, desidratação e complicações graves. Então, durante a exposição, além do filtro solar, de roupas, de sombra, todos esses cuidados, você tem que ingerir bastante líquido para não correr o risco de desidratar, e depois hidratar bem essa pele, porque muitas vezes o bronzeado vem fácil, rápido e bonito, mas passa 1, 2 semanas e vem as manchas, a descamação da pele, o ressecamento e os problemas. Que esse bronzeado também não é tudo de uma vez só, né? Tem gente que vai e quer ficar com o bronzeado ali, fica ali meia hora, 1 hora exposto ao sol. Quando a gente tira o biquíni, tá lá tudo vermelho, tá horrível. E na região que a gente vive ainda é mais complicado. Se preconiza a exposição, evitar a exposição solar de 10 às 15 horas. Eu já digo para os meus pacientes que aqui, pelo menos de 9 às 15, porque se você vê 8 horas da manhã, o sol já está bem forte. Então tem que ser aos poucos. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. Então, assim, dá para aproveitar bem o verão, mas contanto que a gente cuide bem da nossa pele, né? Com certeza, tem que aproveitar com cuidado e com segurança.